versos de 35 a 40. Sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal do vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de ouvir a Tua mensagem nesta noite. E como temos pedido desde o início desse culto, continuamos a pedir. Pai querido, eu suplico ao Senhor que Teu Espírito Santo ministre nos nossos corações nessa noite. E que nós venhamos, ó Deus, a aprender mais e mais com a Tua palavra. E que Teu Espírito tenha liberdade de nos encorajar a, se necessário for, mudar algumas dos hábitos, algumas das nossas atitudes, que nós venhamos mudar para a glória, para a honra do Teu nome e para fortalecimento da nossa vida e edificação espiritual das nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Num reino muito distante, havia um súdito que tudo para ele estava bom. Tudo que acontecia, ele sempre dizia para o rei que Deus é bom. Ele andava muito com o rei, ele era companheiro do rei. E sempre dizia: ah, Deus é bom, Deus é bom. E esse súdito era tão chegado do rei que eles viajavam muito juntos para caçar. E numa dessas caçadas, eles saíram e um animal feroz acaba atacando o rei, e o rei perde um dos dedos, o dedo mínimo da mão. Perdeu o dedo. O súdito chegou para ele e disse: olha, não esquenta a cabeça, Deus é bom. Mas o rei ficou muito irritado com aquilo. Mas eu acabei de perder meu dedo, está uma dor insuportável. E ele ainda disse que Deus é bom. E o rei ficou tão bravo que mandou prender o súdito. Guardou ele lá na cadeia, lá no cadaião, no calabouço. E aí, certa feita, o súdito preso, o rei foi novamente caçar. E dessa vez ele foi caçar num local meio desconhecido. E lá existia uma tribo de índios antropófagos, né? Ou seja, gosta de comer pedacinho de carne humana, né? Fritinha, refogada, sei lá, mas gosta, né? E prenderam o rei, então eles iriam sacrificar o rei e depois comer a carne do rei. Porque existe ainda algumas tribos com esse pensamento, que eles acreditam que quando eles comem a carne de um outro rei, ou de um líder, de um guerreiro, eles agregam em si mais poder, mais força e mais habilidade. O fato é que a hora que os índios foram colocar o rei, para começar a preparar ele para o assado ou para o ensopado, perceberam que ele estava sem o dedinho mínimo. Então o cacique chegou e falou: isso aí não serve para ser sacrificado, porque ele está sem dedo. O sacrifício tem que ser perfeito. Manda esse cara embora. E mandaram o rei embora. O rei chegou todo empolgado, todo alegre, mandou soltar o súdito e disse: rapaz, realmente Deus é bom. Você acredita que eu quase virei ensopado e agora não sou mais? Porque quando eles foram me jogar para o panelão lá, descobriram que eu não tinha o dedo minguinho, então eles me soltaram. Agora, você sempre fala que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom porque Ele me livrou. Mas o fato é, e você? Eu coloquei você aí dentro, rapaz, te prendi. Aí o súdito disse: Deus é bom, porque senão, se eu tivesse com o senhor, era eu que estava na panela, porque eu estava com meus dedos perfeitos. Deus é bom do mesmo jeito. Queridos, essa é a realidade da nossa vida. Deus é bom, independente do desafio da sua fé. E o tema que eu quero compartilhar nessa noite: é muito importante ter Cristo em nossa vida. Gente, é extremamente importante ter Cristo em nossa vida. Porque as tempestades, elas não avisam quando vêm. Por mais que você se prepare, elas não acontecem, elas não aparecem. A ilustração que eu havia contado para os irmãos, ela mostra que dificuldades e tempestades fazem parte das nossas vidas, porém não anulam o amor de Deus por você ou por mim. Independente da luta, o amor de Deus por mim, por mais que eu tenha tempestade, não significa que Deus não me ama, não significa que Deus me abandonou, ou tirou férias e esqueceu de mim. Não é nada disso. Meus queridos, se nós observarmos pela própria natureza,
O arco-íris nós conseguimos ver depois do quê? De uma tempestade. Aí você vê o arco-íris, que beleza. Mas até sair aquele arco-íris, misericórdia. Quem tem muito medo de raio, relâmpago e tudo mais, entra debaixo da mesa. A beleza das estrelas é tremenda, são lindas. Mas você só consegue contemplar a beleza das estrelas no céu quando o tempo está muito escuro. Quando há uma noite negra, que aí você olha, vê aquele céu lindo, porque você consegue ver a beleza daquilo. Mas tem a escuridão, mas é mediante a escuridão que eu consigo ver lá em cima. O texto que nós vimos hoje, gente, apresenta Jesus e os discípulos. Eles vão para um barco, atravessar de um lado para o outro. Eu já preguei aqui em janeiro o outro quase afogamento desses discípulos. Esse aqui é o primeiro, aquele que eu preguei foi o segundo, em janeiro. Mas esse mar da Galileia, ele tem aproximadamente 19 quilômetros e ele tem aproximadamente 11 a 12 quilômetros de largura. E a grande verdade é que eles atravessando, quando eles estavam no meio do meio do barco, no meio do mar da Galileia, eles não conseguiam ir nem para frente nem para trás devido à tamanha tempestade. Queridos, eu não sei como que é estar no meio de um olho do furacão, de uma tempestade, não. Mas a grande verdade que esse texto mostra para a gente, em primeiro momento, é que o barco foi atacado por uma tempestade tremenda e Jesus estava no barco. Mas a tempestade veio assim mesmo. Com Jesus ou sem Jesus no barco, no caso Jesus estava no barco, a tempestade veio. E ela não avisou e chegou e apertou todo mundo. Isso significa, meus queridos, nós podemos nos colocar, que a gente tem uma musiquinha de criança que diz: com Cristo no barco tudo vai bem, né? E geralmente nós colocamos que o barco somos nós, né? Nós somos as pessoas e Cristo está na nossa vida. E, gente, a grande verdade nesse texto é que mesmo eu tendo Cristo no meu coração, eu tenho tempestade. Esse texto deixa claro isso. Os discípulos estavam com Jesus no barco e veio a tempestade. E, meus queridos, a nossa vida é assim. Por mais que você possa discordar, mas a Bíblia aqui ela é muito clara, nós temos lutas, mesmo com Jesus no barco. E quando eu digo que é muito importante ter Cristo em nossa vida, é porque muitas vezes a gente vai acostumando a levar a vida, sabe? A gente faz uma oraçãozinha aqui, um dia ali, a gente dá uma relaxadinha na vida cristã, e fala porque eu tenho tanta coisa para fazer, e vai indo, a coisa vai embolando, você vai. Às vezes a gente sabe que aconteceu comigo uma vez, eu estava tão envolvido com o seminário, que eu comecei a deixar de ir muito na igreja. Eu quase desacostumei a ir na igreja. Já aconteceu com vocês? A gente desacostuma de ir na igreja, gente, olha só. E ainda acha motivo para dar desculpa. Só que a tempestade, ela não está preocupada se você está relaxado ou relaxada, se você está dando desculpa ou não. Quando a tempestade vem, o objetivo dela é um só: é destruir tudo que estiver na sua frente, porque ela quer passar. E ela é um fenômeno que você não segura. E quando nós dissemos que é muito importante ter Cristo em nossa vida, eu quero também dizer que o fato de eu ter Jesus na minha vida não significa que eu não terei tempestades. Terei. A situação dos nossos discípulos é um exemplo claro aos pés de Jesus, Jesus pregando, curando, fazendo milagre. Eles estavam exaustos. Jesus estava tão exausto que foi dormir. Então Jesus diz: olha, já está tarde, passemos para o outro lado da margem. Entra no barco, vamos lá para frente. Eles estavam servindo a Jesus, obedecendo a Jesus. Eles estavam seguindo ao pé da letra Jesus. Eles amavam Jesus. Eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Mas isso não poupou da tempestade. A tempestade veio do mesmo jeito. Talvez alguém fosse muito espiritual lá, talvez o Pedrão, que é o mais sanguíneo, chegou assim: peraí, tempestade, você não pode chegar aqui não, porque nós estávamos pregando a semana inteira, e nós estamos com Jesus no bar. Não tem nada disso, a tempestade veio do mesmo jeito, e ela apertou aqueles homens ali. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da nossa jornada cristã. Queridos, eu falei esses dias atrás, acho que no domingo de manhã eu vou dizer de novo: neste mundo nós não estamos a passeio, nós estamos peregrinando. Porque passeio é aquela coisa, né? Você está viajando, eu mesmo quando eu saio de moto, eu levo tanto tempo para chegar onde eu quero, porque eu paro, tiro foto, quando eu consigo acertar com aquele celular, eu faço selfie, né? Selfie fala, né? Aquelas coisas assim, pego a moto e vou, e sigo, paro, eu estou passeando. Só que quando eu estou passeando, se eu não me cuidar, eu perco o horário, eu perco o foco de onde eu quero chegar, eu me distraio com facilidade. E, meus queridos, na vida cristã, se tem uma coisa que não dá para fazer é se distrair. Não cai nessa não. Nós estamos vivendo o Evangelho,
mas nós temos o inimigo das nossas almas, que o que ele quer é te desviar do foco de Jesus a qualquer custo. Ele precisa. E, meus queridos, tempestade é uma coisa tão interessante, que elas vêm sem avisar, elas são inesperadas. Elas chegam à nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença. Algumas vezes nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Já passou por isso? Eu já. Eu já, pego de surpresa por tantas tempestades da vida, que aquilo chegava a me tirar a vontade de sair da cama e de entrar em depressão. Só Jesus na causa. Minha esposa fala isso sempre para mim. As tempestades da vida, elas são perigosas, gente. Aqui no texto deixa claro que a tempestade quase afundou o barco. Essas tempestades, elas são incontroláveis. As lutas vêm na vida da gente assim, ela vem para te derrubar. E longe de mim fazer uma pregação dramática, mas a gente tem que ir pela palavra de Deus, e a palavra é realidade. E, meus queridos, quando nós pensamos, estes homens aqui não eram homens qualquer. Esses discípulos, todos eles eram, a maioria pelo menos, eram profissionais deste mar da Galileia. Eles conheciam tudo sobre esse mar, porque eles cresceram ali, pescando ali. Eles conheciam o tempo. Opa, hoje vai dar isso, hoje vai dar aquilo. Olha, vai dar tempestade, vamos jogar a rede para aquele lado, vamos para aquele outro. Eles dominavam e foram pegos de mesmo dominando. Aquilo que eles controlavam, perdeu o controle. As suas maiores forças, todo o esforço que os discípulos fizeram, não puderam vencer os fortes ventos daquele momento. E aí o que eles fizeram? Clamaram para Jesus. Meus queridos, nesta vida, dependendo de quantos anos Deus vai lhe dar, com toda certeza, nessa peregrinação, teremos muitas tempestades. Não estou profetizando não, estou dizendo que é óbvio, tá? Não é nada de revelação nova, é a realidade do dia a dia. Quantas vezes você está terminando aquele dia tão gostoso, de repente uma ligação te chateia, te entristece e já te altera o humor. Não acontece isso? Acontece essas coisas com vocês? Que comigo acontece. Tempestade, gente. Qualquer coisa que venha tentar me tirar do equilíbrio emocional é tempestade. Qualquer notícia que abala meu coração é uma tempestade e me deixa preocupado. Por isso, meus queridos, nós vemos nesse texto, a primeira coisa é que por mais que os discípulos dominassem a arte da pesca, entendiam tudo sobre sair com o seu navegar naquele local, a grande verdade é que eles se depararam diante de uma tempestade que parecia um monstro querendo tragá-lo. João 16:33, Jesus diz o seguinte: isto tenho dito a vós, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Meus queridos, nós precisamos viver em Cristo. Não basta eu dizer que eu vou a uma igreja. Não basta eu dizer que eu leio Bíblia, que eu faço oração por pessoas. Eu preciso estar envolvido com Cristo a cada segundo. Nossas ações precisam nos dar o conforto e a convicção no íntimo do nosso ser, de que o nosso Deus está alegre e que estamos vivendo a vontade, dentro da vontade dEle. E viver dentro da vontade de Deus significa obedecê-lo. Os discípulos entraram no barco, obedecendo a Jesus, e enfrentaram uma tempestade. Outra coisa importante que eu quero destacar, é que é muito importante ter Cristo em nossa vida, sabendo que teremos tempestades assim mesmo. Agora, quero dizer para você que mesmo com Cristo no nosso coração temos medo, porque somos pessoas, temos medo. Faz parte da gente isso. O fato de sabermos que é importante termos Cristo em nossa vida, não significa que não teremos medo em algum momento da nossa vida. Nós teremos sim. Queridos, nós somos pessoas. Há momentos que sofremos, não por estarmos em contramão de Deus, não porque nós estamos fazendo algo que Deus não gosta, pelo contrário, nós estamos obedecendo, estamos servindo a Ele, mas por andarmos pelo caminho direito, o caminho de Deus. E, meus queridos, o mundo odiou Jesus, é natural que ele odeie aqueles que amam a Jesus, diferente de qualquer coisa. Está lá. Jesus, ele chega ao ponto de dizer assim: olha, vocês não ficam muito assustados, não, porque se me perseguiram a mim, muito mais vocês. Então as lutas virão. Aquele mito que se falam por aí, que não, agora eu estou com Jesus, Deus me colocou por cabeça e não por cauda, porque eu sou o príncipe, porque eu sou o filho do rei. E, meus queridos, é vida cristã, é fé fortalecida no Senhor, porque tempestade vem de qualquer jeito, com tapete vermelho ou sem tapete vermelho, com essas frases ou sem frases, usando textos bíblicos como talismã ou não. A grande verdade que é Cristo que está conosco, é Ele que nos socorre, mas no meio das tempestades, na maioria das vezes. Diante disso, queridos, o mais importante
importante não é a situação em que você está vivendo agora, mas é o que fazer diante de uma situação incontrolável. Tem alguma situação na tua vida que está sendo incontrolável, que tem mexido com o teu coração? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui, gente. Não é. Por mais que às vezes está bom aqui em algumas áreas. Jesus sabia da tempestade. Essa tempestade estava dentro do que Jesus sabia. Mas Jesus foi dormir. Mas a tempestade teve um momento pedagógico de ensino para aquele povo, para aqueles discípulos. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que precisam confiar em Jesus nas crises inesperada, ao ponto que lá no versículo 38, ele estava lá na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Parece até que estava meio bravo. Jesus, acorda, olha aí, ó, estamos morrendo, não está percebendo? Está tão folgado, está tão deitado aí sossegado, não está vendo que nós estamos quase afundando com tanta tempestade? Meus queridos, esta pergunta dos discípulos nasceu num momento de crise, num momento onde aparentemente não havia esperança, o desespero era muito grande, todos os esforços já tinham sido feitos e nada deu certo. Esse grito evidencia medo gerado pela tempestade, e meus queridos, tempestade provoca medo. Mas esse grito, o fato de você ter medo não quer dizer que você não tenha fé. E sabe como que a gente pode ver isso aqui na Bíblia? Porque se eles não tivessem fé, eles não tinham chamado Jesus, eles tinham pulado do barco e saído de alguma forma. Lá dentro tinha fé. Por isso que eles foram a Jesus. Vamos procurar Jesus que ele resolve o nosso problema. Tinha fé. Estavam com medo? Estavam com medo, mas tinham fé. Por isso eles foram a Jesus. Talvez não uma fé fortalecida, mas tinham fé. Uma fé fortalecida seria: gente, não esquenta a cabeça não, deixa essa tempestade assustar à vontade, não tem problema, Jesus está conosco, a vitória é nossa. Isso é uma fé fortalecida. Mas uma fé quando a gente leva a vida cristã meio lá, meio cá, e acha justificativa para isso: eu não fiz minha devocional hoje, eu li rapidinho, ou eu me contento apenas com uma oração do dia, aquela oração: Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém, e pronto, é a única que você fez no dia. Meus queridos, sua fé não é fortalecida, pelo contrário, a sua fé é enfraquecida. Mas você tem fé? Tem, mas é enfraquecida. E diante de uma tempestade, a crise pode ser grande, você pode ver a crise maior do que a graça de Deus na sua vida. Esse grito deles evidencia que eles tinham fé, mas não fé suficiente para, ao invés de gritar: Jesus, estamos morrendo, eles dissessem: gente, parece que vamos morrer, mas não vamos não, Jesus está com a gente. Isso é uma fé fortalecida. O fato, meus queridos, é que muitas vezes nós acreditamos que as coisas, os desafios de fé só acontecem na TV. Não acontece com a gente, e acontece com qualquer um. Numa reunião de homens aqui, numa das primeiras, eu até compartilhei uma vez, existia um homem aqui na nossa igreja, na década de 90, chamava Silvio Nodal. E nós estávamos iniciando, eu estava na metade da escola dominical pregando, e de repente tocou o telefone, ficava aqui dentro, nessa salinha, e tocou o telefone, e aí eu pedi, tinha um rapaz que estava chegando na nossa igreja, ele tinha o costume de deixar o cabelão comprido, tocava guitarra, né, Júlio? Como é que era o nome dele? Eu não lembro. Éder, né? Aí o Éder já saiu, falei assim: Éder, atende para mim. O Éder foi lá, atendeu o telefone. Aí o Éder chegou, ele foi muito sábio, porque ele escreveu e disse: irmão Silvio foi sequestrado agora. Ele estava vindo para a igreja e foi sequestrado. Eu peguei e li aquele papel, eu não sei quantos irmãos vão lembrar disso naquele domingo, mas o que eu fiz foi simples, eu peguei aquele papel e falei: Éder, termina para mim isso aqui. E eu já saí, fui lá na casa deles, aquele desespero e aquele homem sumido, e a igreja não fechou aquele dia, todo mundo orando aqui na igreja, ninguém foi almoçar, uns almoçavam e voltavam, a igreja ficou o domingo inteiro aberta, e aí chegou, e eu cheguei em casa à tarde, cansado, ia para o culto, vinha pregar, e eu falei: Deus, eu não gostaria de começar esse culto sem saber como que está o meu Silvio. Ele estava indo para a igreja, não estava indo para qualquer outro lugar, ele estava vindo para a igreja. E aí, a hora que nós começamos a cantar o primeiro hino, tocou o celular, tocou o telefone. Eu não me lembro agora quem foi que atendeu e trouxe o papel: o irmão Silvio está em casa. Mas precisou aquilo para mexer na história da nossa igreja naquela época, para a gente ficar o domingo orando e buscar, entendendo que as coisas que acontecem nos filmes podem acontecer na minha vida, independente de qualquer desafio, independente de qualquer questão. O que nós precisamos compreender é que mesmo com Jesus nas nossas vidas, isso não significa que não teremos tempestade, não significa que você vai lá para fazer o exame de rotina e não volta com um diagnóstico de câncer, não significa como um casal amado que nós trabalhamos com eles lá em Dois Vizinhos, ela foi lá para uma consulta de rotina, ela estava para ganhar neném,
E de lá ela foi para a sala de cirurgia e ela faleceu na sala de cirurgia. Uma coisa triste que acontece do nada na vida de um casal que era uma bênção no ministério de casais da igreja lá em Dois Vizinhos, quando eu era pastor. Por isso, meus queridos, o que muitas vezes falta para nós diante, o desespero bate a nossa porta com força, porque muitas vezes nós estamos satisfeitos com a nossa fé. E às vezes ela está tão fraca, mas nós acreditamos que está bem. E quando vem uma tempestade daquela que chacoalha você, que mexe com você, aí você acorda e diz, gente, como eu estou fraco espiritualmente, como eu deveria ter feito mais e não estou fazendo. Foi isso, foi pedagógico. Esse momento foi pedagógico para os discípulos, porque estava muito bom. Eles estavam com Jesus, pregava, Jesus falava, eles ali acompanhavam, mas eles ainda estavam meio tranquilos demais. Meus queridos, nós precisamos compreender que essa questão da fé, eles tinham fé? Tinham fé sim, mas não fé suficiente para, ao invés de falar, Jesus, continua dormindo aí que está uma tempestade complicada aí, mas a gente já chega. A fé deles não estava para isso não, a fé deles estava, Jesus, não está preocupado aí que a gente está morrendo por acaso? O senhor não está percebendo que a gente está morrendo? Era essa a fé que eles estavam, uma fé fraca, uma fé que precisava ser fortalecida e não estava sendo. Meus queridos, precisamos compreender que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Romanos 8,15 nos diz, não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. E por último, meus queridos, eu quero dizer para você que é muito importante ter Cristo em nossa vida sim, sabendo que teremos tempestade com Jesus na nossa vida, sabendo que teremos medo com Jesus na nossa vida, mas eu também quero dizer para você que estando com Jesus, a nossa vitória. E aí, Jesus faz uma pergunta, e é assim que eu quero estar fechando este momento. Jesus faz uma pergunta no versículo 40, observa lá. Jesus pega no versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E daí Jesus olha para os discípulos, eles todos lá, com medo. Jesus diz, por que vocês estão tão tímidos? O que aconteceu? Não entendi isso, o que está vendo? Ainda não tendes fé? Meus queridos, você observar, quando eles saíram, entraram no barco, versículo 35, a palavra de Deus diz o quê? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Para Jesus, independente do que acontecesse, o que Jesus falou? Nós vamos até a outra margem. Encerrou a conversa. A promessa já estava dita ali, gente, uma coisa simples. Os discípulos não se tocaram disso, mas já estava definido. O trajeto daquele barco já estava definido pelo Senhor dos Senhores. Ele disse, passemos para outra margem. A viagem para ele já estava definida. Mas para os discípulos, quando veio a tempestade, eles esqueceram do que Jesus falou e ficaram atemorizados. Além. Eles não prestaram atenção no que Jesus havia falado. Passemos para o outro lado. Olha só, Jesus está dizendo, olha, vão, mas cuidado que pode haver tempestade. Jesus diz, entra no barco e vamos para o outro lado. Está definindo isso, vamos para o outro lado. Quer dizer, independente do que acontecer, esse barco vai chegar do outro lado, porque Jesus disse que vai chegar. Mas eles não perceberam isso, e as coisas embolaram o meio de campo, e a coisa ficou séria para o lado dele. Por isso, meus queridos, havia uma promessa, assim como há uma promessa para você e para mim, e entre várias, onde Jesus diz que maior é o que está em você do que está no mundo. Nos momentos em que você se sente sozinho e achando que nada vai dar certo, não se esqueça de que você é algo precioso para Deus. Não se esqueça que independente das situações e você se sentir sozinho, isso é meramente uma coisa da tua mente, porque Jesus falou que aquele que vem a Ele de maneira nenhuma vos lançará fora. Então, meus queridos, precisamos compreender, não deixar, prestar muita atenção nas promessas, em tudo que Jesus tem dito para você, para mim, porque Ele disse que estará com você até o final, até a consumação dos séculos, independente de como será o desafio da sua vida, independente das tempestades que você vai enfrentar, e acredito que vai enfrentar muitas, independente disso, Jesus está dizendo, eu estou com você, rapaz, eu estou com você, jovem, casal, família, eu estou com você, eu não deixei vocês de lado, não me esqueci de vocês. Por isso, meus queridos, para Jesus, ele foi dormir, porque para ele estava definido, nós vamos chegar até a outra margem, com ou sem tempestade, porque Jesus definiu isso. E Jesus definiu que você, quando entregou sua vida para Jesus, ele disse que todo aquele que crê nele é filho de Deus. A todos quanto receberem, serão chamados filhos de Deus. Nós não pertencemos a esse mundo. Temos lutas? Temos. Desafios? Temos. Dificuldades? Temos. Mas o nosso Jesus
é maior do que tudo isso, queridos. Portanto, meus queridos irmãos, a maior tempestade que se levanta não são as de fora, são as de dentro, porque muitas vezes nosso temor se torna uma tempestade. A gente precisa cuidar disso. Portanto, devemos estar sempre firmes, confiando no Senhor. E eu quero finalizar concluindo dizendo que é muito importante para mim e para você ter Jesus no coração. E é muito importante para mim e para você fazer a manutenção da minha fé. Você precisa aprender mais a palavra de Deus para conhecer as promessas e aplicá-la na tua vida. Porque senão você vai ler um texto e de repente, assim como os discípulos, Jesus falou, vamos para outra margem, e eles se perderam no caminho, se preocuparam com a tempestade, esqueceram da promessa que já estava na palavra. Antes de sair, ele disse, olha, nós vamos chegar lá, fique tranquilo, independente de qualquer coisa, nós vamos chegar lá. Da mesma forma, Jesus há de voltar um dia, e para mim já está definido que eu vou subir, porque ele me garantiu isso, a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas ele não disse que eu não vou ter algumas covas de leões pela frente. Ele não me disse que eu vou ter as minhas lutas, mas Jesus vai me salvar, vai me dar vitória, da mesma forma que Deus também fez na vida de Daniel na cova dos leões, não livrou da cova, mas livrou lá dentro da cova, fechando a boca dos leões. As tempestades, as lutas virão na sua vida assim, e não é profecia do pastor, não, para com isso, não é nada disso. Faz parte, porque nós estamos num mundo que está condenado. Nós estamos num mundo que já está agonizado, porque ele está condenado. Mas nós que estamos em Cristo, não, nós somos salvos de Jesus, e estamos num mundo muito louco, muito doido, mas o nosso Jesus nos sustenta, o nosso Jesus nos fortalece. Por isso, meus queridos, é extremamente importante que você e eu tenhamos a plena consciência, convicção de que Jesus está na minha, que nosso sustento é Jesus, não é mais nada. Que Deus nos dê fortalecimento para isso. E quero convidar rapidamente aqui o grupo de louvor do estoque. A música é aquela que nós cantamos, deixa eu ver aqui, Deus de amor. Agora deixei todo mundo desesperado, cada um correndo atrás de papel, arrumando lá, o outro está lá quase perdido naquele computador lá, tentando organizar tudo lá. Vamos colocar em pé, gente, vamos louvar a nosso Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, se você está enfrentando um desafio, que você está achando que é uma tempestade que está acima de você, que está sucumbindo, gente, não caia nessa, a promessa de Deus é outra, que ela para você é maior, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, a promessa é dele. E eu quero desafiar você que talvez esteja passando num momento de desafio de fé. Enquanto nós estivermos louvando esse momento, louvando ao nosso Deus, cantando esse hino que é para nós uma testificação, nós estamos declarando o que cremos. Eu quero desafiar você, saia do teu lugar, que depois dessa música eu quero orar com você. Você quer estar orando por isso? Vamos orar juntos. Tem alguma coisa que está está mexendo com o teu íntimo? Saia do teu lugar, vamos estar orando junto. Apresenta diante do Senhor aquele desafio de fé e nós vamos louvar ao Senhor com isso. Senhor, nós entendemos a Tua palavra nessa noite, e nós entendemos que precisamos fazer a manutenção da nossa vida cristã. Entendemos que as tempestades sempre virão, mas também entendemos que em Ti somos mais do que vencedores. E por isso eu peço a Ti, ó Deus, que ministra neste momento na vida de cada um dos Teus servos. Tu sabes o desafio de fé de cada um, mas Senhor, para a Tua glória, para o fortalecimento dos Teus filhos, que eles possam, Senhor, voltar ali ao seu banco daqui a pouco, depois para os seus lares, convictos, confiantes da Tua graça, confiantes do Teu poder. Não uma coisa simplesmente mental, mas algo que está dentro do seu coração, com base na Tua palavra, que é poder para aquele que crê, com base na Tua palavra que transforma, Senhor, qualquer desafio, qualquer tempestade, que acalma qualquer tempestade, que cala qualquer mar. Ó Deus, eu rogo a Ti, e peço as Suas ricas bênçãos, Senhor. Cada um dos irmãos estão apresentando diante do Senhor. O Senhor sabe qual é o desafio de fé. O Senhor sabe aquilo que tem atemorizado, aquilo que tem preocupado e perturbado. E eu peço agora, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, que nós possamos ao longo dessa semana ouvir, Senhor, relatos, testemunhos de vitórias que o Senhor está concedendo na vida de cada um deles, porque nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, e sabemos, ó Deus, que a partir de agora, o Senhor já está agindo, e maravilhas hão de acontecer na vida dos Teus servos, porque Tu és um Deus que ama, e a Tua palavra diz que Tu não és um Deus que é homem para mentir, e a Sua palavra nos diz que o Senhor se preocupa conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, seu carinho sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.